Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Bruno Multi, o rei do financiamento, proprietário aqui da loja Multicar em Curitiba, no estado do Paraná. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história no ramo de veículos, mas ela começa antes disso, começa com uma história de superação, de determinação. Eu acho muito legal contar isso, porque faz parte da minha essência, faz parte da minha história e ela pode se conectar com você que de repente acredita que não tem uma oportunidade ou que as coisas estão muito difíceis. Não foi fácil para mim também. Eu sou um cara que eu vim de uma cidade de apenas 2.000 habitantes, no norte do Paraná, vim para a capital para tentar uma condição melhor de vida, não sabia muito o que eu queria ser na minha vida, até eu começar a trabalhar com carros. Então eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com apenas 5 anos de idade. Foi uma situação muito difícil nessa época para nossa família. Já tive alguns problemas que eu tive que superar, já morei em mais de 20 lugares diferentes na minha vida, já fui manobrista de estacionamento, já fui segurança de casa noturna, já trabalhei de pedreiro, entre outras coisas que eu já realizei na minha vida. Mas o mais importante, que é o que eu gosto de falar, em quase todas as coisas que eu trabalhei, eu sempre fui muito dedicado, com um compromisso muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que vale a pena você acreditar no seu sonho, você se dedicar para você conseguir alguma coisa na sua vida. E essa é um pouquinho da minha história antes de trabalhar com carro, né? Também tive um evento aí, uma época da minha vida que eu acabei me envolvendo com drogas, fiquei 1 ano internado. Graças a Deus e ao meu esforço também, eu consegui superar. Eu morava num bairro aqui, nós éramos em mais de 30 adolescentes naquela época, e eu realmente encontrava na rua os amigos, encontrava na rua as coisas que eu não tinha na minha casa. Minha mãe também com muitos problemas aí relacionados a álcool. Meu pai biológico morreu de cirrose, né? E com 15 para 16 anos eu superei essa fase horrível da minha vida, e já com 16 para 17 anos eu já fui morar sozinho e fiz muitas coisas. Dentre elas, abri meu primeiro comércio com 18 anos, que foi uma academia. Na época eu não sabia nada de academia, acabei abrindo essa academia e com ela eu fiquei 3 anos. Comecei no zero e fui indo até conseguir sustentar ela, porque eu não sabia de administração, não tinha conhecimento nenhum. Nessa época eu cuidava da academia, trabalhava à noite e ainda cuidava de outros negócios que eu fazia, mesmo tão novo. Mas falando agora da história do carro, que é onde realmente foi transformador para minha vida. Eu comecei a trabalhar com carros no ano de 2003, quando eu estava prestes a me mudar para os Estados Unidos. Eu queria sair do Brasil, eu não via mais uma oportunidade para mim naquela época, e um conhecido meu me chamou para fazer um bico enquanto eu cuidava da parte de documentação, passaporte, esse tipo de coisa, e eu fui fazer um bico numa loja de carro. Trabalhei ali por 4, 5 meses e acabei sendo desligado dessa loja. E uma história interessante, que esse meu amigo aí que me convidou, ele me emprestou um carro para eu poder viajar no final do ano, ele só não contou para o dono da loja. Quando eu voltei eu fui mandado embora, né? Então vivendo e aprendendo. Mas eu acabei sem ter dinheiro também, pela minha atual esposa, eu já estou com ela há mais de 20 anos. Na época, quando nós nos conhecemos, ela pediu para que eu fizesse a matrícula na faculdade e que eu não me mudasse, né? Começamos ali o namoro e eu acabei fazendo a matrícula sem ter dinheiro para pagar a mensalidade. E nessa oportunidade, mais uma vez, eu peguei e fui empreendedor. Por que eu fui empreendedor? Porque na sala, quando teve a apresentação na primeira semana, por ordem alfabética, a professora da faculdade pediu para que se apresentasse o primeiro aluno, o nome dele era André. Então, por ordem de chamada, ele se apresentou e falou que ele era gerente de um grande grupo de concessionária. Na época, essa concessionária muito grande, ainda é muito grande, né? Uma das maiores da América Latina, e ele se apresentou como gerente. E eu estava desempregado e levantei depois, meu nome é Bruno, então logo em segundo eu me levantei e falei para ele que, como ele era gerente, o mínimo que ele podia fazer era me empregar. Eu tinha aí 22 anos nessa época, já que ele era tão bom assim. Então fiz uma brincadeira, todo mundo deu risada, menos ele, ficou bravo comigo, né?
E no intervalo eu fui lá na cantina pedir desculpa para ele e falar, cara, você deixou a bola quicando, eu chutei. O mínimo que você pode fazer é você me contratar. E ele pediu para que eu fosse participar de uma dinâmica de grupo nessa época, na segunda-feira, e eu fui. Fiquei 30 dias em treinamento, eu mal tinha roupa para usar para aquela ocasião, nunca tinha pisado numa concessionária na minha vida, e de repente eu estava numa dinâmica de grupo com mais de 30 pessoas, e mais uma vez, mesmo eu me considerando, vamos dizer assim, um maloqueiro no sentido positivo, porque andava na rua, aprontava muito, bagunçava. Tempo que eu trabalhei de segurança também, fiz muitas coisas, me envolvi com muita briga que fazia parte daqueles eventos, né? Também treinei luta alguns anos da minha vida, então eu me considerava assim um maloqueiro no sentido positivo da coisa, né? Que realmente topava tudo. E naquelas dinâmicas, mesmo sem eu ter conhecimento, mesmo sem eu ter feito faculdade, porque após eu conhecer o André eu acabei infelizmente saindo da faculdade, não cheguei a completar essa faculdade de administração, todas as dinâmicas que tinham, que era necessário uma apresentação, eu pedia para ser o primeiro, mesmo sem sabendo me comunicar, mesmo sem sabendo do que eu ia falar, mas eu estava sempre à disposição. Acabei passando em todas as dinâmicas, fui contratado e também aconteceu um episódio interessante. Já no primeiro mês que eu estava trabalhando, eu consegui fazer meu objetivo, consegui bater minha meta, mas a casa que eu estava morando na ocasião pegou fogo e eu perdi tudo que eu tinha. O bombeiro terminou de apagar o incêndio, era 3 da manhã, eu sentado no meio-fio, apenas com a roupa que eu estava usando, e no dia seguinte, 15 para as 8 da manhã, eu estava lá trabalhando, fedendo fumaça, tudo sujo, mas eu fui trabalhar. E as pessoas lá na concessionária acabaram me ajudando, cada um deu uma coisa, porque realmente eu perdi tudo. Mas com apenas 3 meses de concessionária, eu já sabia o que eu ia ser na minha vida, eu já enxergava que aquilo era uma oportunidade, porque eu já morava sozinho, eu já tinha um filho para sustentar, então eu tinha que me virar, e ali eu aprendi que realmente eu nunca tinha ganho tanto dinheiro na minha vida, porque eu bati a meta todos os meses que eu fiquei ali como vendedor, então eu sabia que, vamos imaginar no ano de 2004, você ganhar 10 mil, 11 mil, 12 mil reais, eu sabia que aquilo ia ser transformador. Mas algo dentro de mim me motivava mais, porque naquele ambiente onde eu tinha que ter muita disciplina, esse grupo que eu trabalhei era um grupo que até hoje é muito disciplinado, muito organizado, então aquilo ali trouxe coisas que eu não tive na minha família. Eu aprendi ali a respeitar a hierarquia, eu já não era de faltar com compromissos, mas ali eu tive que ter mais compromissos. Eu trabalhei um ano inteiro ali, folgando apenas 5 dias no ano, de segunda a segunda, e eu fui construindo a minha história. Eu já sabia que depois de 6 meses eu ia ser um gestor, eu já sabia que eu ia ser um gerente, eu já sabia que eu ia ser um gerente regional, e eu lutava muito, muito para isso. E assim as coisas foram acontecendo. Consegui ser o melhor vendedor da rede, me destacar numa rede com mais de 500 vendedores. Isso foi uma coisa muito importante, que todo mês eram presenteados com um bottom da diretoria, o melhor vendedor de cada loja, e nesse ano eu já fui dos 12 meses, 11 vezes eu fui o melhor vendedor, e assim com apenas 2 anos eu já consegui ser um coordenador, com mais 3 meses passei para supervisor, com mais 3 meses para gerente, e com mais 1 ano já passei para gerente regional, já a empresa me convidando a mudar de cidade. Aprendi muito, fiquei 8 anos nesse grupo, aprendi muita coisa com eles mesmo, porque junto com o grupo eu tive a oportunidade de falar com montadoras, tive a oportunidade de contratar mais de 500 pessoas, tive a oportunidade de trabalhar com muitos times e me desenvolvi. Li bastante, participei de eventos, palestras, dei palestras também, inclusive na faculdade, onde futuramente eu acabei me formando, acabei estudando, construí minha família, minha primeira viagem para o exterior foi trabalhando nesse grande grupo. Então esse é um pouquinho da minha história, de tudo que eu passei. Fiquei 8 anos nessa concessionária, desde vendedor até gerente regional por 8 anos. Depois disso, abri minha primeira loja no ano de 2012, um mês apenas que eu saí dessa empresa. Eu já tinha outros negócios, campos de gramados sintéticos, restaurante, coisas que eu já buscava empreender na época, mas realmente o carro era uma coisa que eu me identifiquei. E por incrível que pareça, com esses 8 anos, com tudo que eu aprendi cuidando de novos, depois de seminovos e pós-venda, eu ainda encontrei muita dificuldade quando eu fui empreender e abrir a minha própria loja. Porque lá eu cuidava da parte comercial, e quando eu fui abrir a loja eu tinha que comprar, eu tinha que vender, e eu tinha nessa época
investido tudo que eu tinha e o que eu não tinha num outro negócio, numa outra cidade. Então começamos ali, eu e um sócio, do zero praticamente, com 40 mil reais e com 3 carros para trabalhar no ano de 2012. Assim fomos evoluindo. No ano de 2015 começou a me dar uma vontade de voltar para minha cidade. Nessa época eu já tinha mais 2 filhas, então a Maria Luísa e a Beatriz, e eu queria muito voltar para minha cidade, que era Curitiba, ficar próximo dos meus amigos, ficar próximo da família, principalmente a família da minha esposa. Decidi voltar para Curitiba, abrimos essa loja aqui já no final de dezembro de 2016 e em 2017 abrimos a 3ª loja na cidade de Maringá também. Mas com o passar do tempo veio a necessidade, as empresas distantes, de eu não ter mais sócio, então abri mão da sociedade dessas empresas, fiquei com essa empresa aqui de Curitiba, uma loja que tem mais de 12 mil metros quadrados. Quando eu aluguei aqui também não era o que eu queria, um imóvel muito grande, mas as coisas acabaram conspirando para isso. Eu vim para cá, esse imóvel estava fechado já há quase 2 anos, eu vim para alugar um outro imóvel, acabei alugando esse, nem voltei mais para minha cidade. Aqui eu peguei as chaves, sem luz, sem nada, comprei um colchão, coloquei aqui dentro, fiquei 15 dias trabalhando para montar tudo. E detalhe que nós tínhamos 20 carros na cidade de Maringá e esses 20 carros eram o que nós iniciamos aqui, dividindo um pouco o estoque. Começamos praticamente do zero aqui também. E para contextualizar tudo isso, essa empresa aqui é uma loja que se chamava Multicar, hoje ela tem o nome patenteado de Bruno Multi, da Multicar, porque nós ficamos aí praticamente 7 anos fazendo televisão, muito tempo também no Facebook, até hoje a gente investe muito no Facebook, e eu consegui transformar essa empresa aqui na loja no ano de 2021 que mais financiou o carro no estado do Paraná, segundo os dados bancários. Então, motivo de muito orgulho, me tornei o Bruno Multi, o rei do financiamento, realizando muitos financiamentos, mais de 90% da nossa venda é financiado. Nós chegamos já a abrir outras unidades aqui em Curitiba também, por motivo estratégico nós decidimos nesse momento parar com essas operações, chegamos a ter mais de 50 colaboradores aqui, vender mais de 130 carros por mês e esses carros 90% financiado. Enquanto o pessoal nem fazia muito Facebook, nós já vendíamos pelo Facebook, já entregava veículos na casa do cliente sem o cliente ver, isso em todo o território nacional. A gente já fazia isso há muito tempo e continua fazendo, sempre buscando realizar oportunidades. É assim que a gente entende, é assim que eu entendo para quem trabalha com financiamentos e assim como eu, buscava uma oportunidade, buscava ter alguma coisa na vida. Então, fazendo um breve resumo, essa é a minha história, uma pequena parte, né? O que eu quero dizer é que eu vim do nada, eu construí tudo, foi tudo galgado, tudo sozinho, com mérito meu. E o carro nesses 20 anos aí, são mais de 20 mil vendas, ele mudou a minha vida. Eu consegui conhecer muitos lugares do mundo, inclusive Estados Unidos, lugar onde eu conheço mais de 26 estados, onde eu já realizei negócios também. Então, é motivo de muito orgulho para mim saber que uma profissão, uma dedicação, realmente você acreditar que é possível você conquistar as coisas e ter muita determinação, não desistir, pode ser muito, muito transformador. Essa é um pouquinho da minha história, espero que você tenha gostado, embarque nessa comigo e vamos compartilhar junto, porque eu acredito que tudo é possível, desde que a gente se dedique, tenha determinação. E é isso aí, um forte abraço, nos encontramos no topo, que é lá que a gente merece estar. Bruno Multi, o rei do financiamento. Valeu!